Olá, seja bem-vindo a mais uma aula sobre ética cristã e hoje nós vamos falar a respeito do cristão e a mentira. Norman Geisler, ele conta o caso do capitão Booker, que tendo seu navio atacado por piratas, estes o obrigaram a fazer certas confissões que não eram verdadeiras, sob pena de matar toda a tripulação. O capitão aceitou e a tripulação foi salva. Aí vem a pergunta: ele mentiu? Errou ou não? É claro que a Bíblia nos diz que a mentira ela é a essência do maligno. O diabo, diz a Bíblia, que ele é o pai da mentira, e Paulo diz que nós não devemos mentir uns aos outros, porque somos membros, né? Entre a comunidade cristã, os membros não podem mentir, ter a intenção de mentir no sentido de prejudicar ou enganar uma pessoa. A Bíblia, por exemplo, nos conta alguns casos de pessoas que, a meu ver, não mentiram, mas omitiram certas coisas uma vez que a vida estava em jogo. Então você tem um bem maior que é a vida, e a atitude dessas pessoas com relação ao risco que essas vidas corriam lhes trouxe a bênção de Deus. Por exemplo, em Êxodo capítulo 1, versículo 15 a 21, você tem o caso que Faraó havia dado ordens às parteiras hebreias para matarem os meninos e deixarem viver as meninas. Só que as parteiras hebreias não obedeceram ao que o faraó estava dizendo, deixou os meninos sobreviverem, e a Bíblia diz que por causa disso Deus lhes abençoou, lhes constituindo família. O que nós precisamos entender ali? Nós temos uma situação, um contexto em que a palavra do rei era a ordem. Mas do outro lado você tinha a vida de crianças inocentes. Então você tem que pensar o seguinte: o que pesa mais na balança? A obediência a um rei, a um faraó déspota, cujo objetivo é não querer que os hebreus se tornem mais fortes do que ele, a ponto de se unir contra os seus inimigos e assim eles perderem o império, ou a vida de crianças inocentes que não sabem discernir entre o bem e o mal. É claro que elas preferiram e optaram pela vida. A vida, nesse caso, ela é o bem mais precioso, é o bem mais valioso. Então, por causa dessa situação, a Bíblia diz que elas receberam a bênção como sinal da aprovação de Deus pelo aquilo que elas fizeram. Nós temos um outro caso, que está em Josué capítulo 2, versículo 1 a 6, em que Raabe recebe espias vindos do povo de Israel, e ali, quando ela é questionada pelas pessoas, aqueles que foram enviados à sua casa a respeito dos espias, ela havia os escondido e então disse que eles haviam pegado um caminho. É claro que se aqueles espias fossem pegos, eles seriam interrogados, possivelmente torturados e até mortos. Então Raabe, sabendo a condição do seu povo, preferiu crer no Deus de Israel e preservar a vida daqueles homens. E por causa disso, ela também foi abençoada. Então a gente percebe que nesses casos aqui não houve a mentira usual no sentido de prejudicar alguém. Então você tem casos de pessoas que fazem omissão da verdade, talvez por um bem maior. Então há coisas que de fato é preferível que outras pessoas não saibam, né? É preferível, às vezes, esconder certas informações do que revelá-las, porque uma vez que você as revela, talvez o estrago que você possa causar aquilo seja muito grande, principalmente se você tem ali a vida de alguém que está em perigo. E aí então, nós temos uma passagem na Bíblia muito interessante, que é a passagem de Eclesiastes capítulo 7. Esse aqui é um texto que a gente, inclusive,
para finalizar, nós vamos fazer a leitura dele, Provérbios, capítulo 7, tá? Deixa eu abrir aqui a minha Bíblia, a partir do versículo de número 16. Olha só o que Salomão escreve. Não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio. E aí ele diz, por que te destruirias a ti mesmo? Não sejas demasiadamente ímpio e nem sejas louco, porque morrerias fora do seu tempo. É claro que quando a gente olha esses textos, a gente percebe que o que Salomão está nos ensinando é uma forma equilibrada, uma forma de viver equilibrada. Eu já vi cristãos que nos seus trabalhos, por eles serem tão apegados, não, eu tenho que falar a verdade, eu tenho que falar a verdade, ele acabou prejudicando e tirando o emprego de 3, 4 pessoas. 4 pais de famílias foram prejudicados por aquele zelo excessivo e errado, coisas que davam para relevar, para conversar e simplesmente ficar por ali mesmo. Então, às vezes, no afã da gente ser, não, temos que ser, e é ideal que o cristão seja verdadeiro, porque Deus é verdade, a essência do caráter de Deus também é a verdade, mas há coisas, irmãos, que não pesam tanto. E aí, às vezes, a gente tem que fazer aquela escolha entre um mal maior e um mal menor. Então, como no caso de Raabe, como no caso das parteiras hebreias, quando a vida está em jogo, então a vida ela tem muito mais peso. E aí veio a omissão do que a mentira. A mentira a pessoa diz de si mesmo com o objetivo, às vezes, até de prejudicar alguém. Mas ali elas omitiram para poder preservar e salvar a vida de alguém. Então, leia essa passagem com muita calma e muito cuidado, Eclesiastes capítulo 7, versículo 16 e 17, então você aí tire as suas próprias conclusões. E eu acho que nós precisamos aprender a ser equilibrados. Há coisas que nem todo mundo deve ficar sabendo, né? Há coisas que é melhor você guardar e omitir do que de repente sair falando, porque o estrago que você pode causar a vidas, a pessoas é muito maior, é muito grande. Por isso que às vezes a gente precisa ter o quê? O bom senso, orar a Deus, pedir sabedoria, porque são situações que nós precisamos da sabedoria de Deus, como no caso de Salomão, né, com aquelas prostitutas em que uma dizia, olha, o filho morto é o teu, o filho vivo é o meu. Então Salomão ali recebe sabedoria de Deus para discernir, né, quem de fato estava falando a verdade. E ali Deus deu sabedoria, ele foi temido e respeitado por isso. Então a gente devemos pedir sabedoria. Inclusive a Bíblia nos diz que aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus, que ele não lança em rosto, mas ele dá a todos. Então isso aqui é uma coisa muito importante que nós precisamos pensar e refletir, tá bom? Que Deus em Cristo abençoe. Até a próxima em nome de Jesus.